eu começo falando um pouco da lei, que a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela diz que os serviços de radiodifusão, sons e também imagens se faz obrigatório o uso da janela com intérprete de Libras, legenda oculta e também audiodescrição. No que a gente conseguiu analisar, as campanhas realizadas, elas são realizadas por redes, né, na cidade de São Borja, pela Facebook, Instagram e pelos meios mais acessíveis. E analisando isso, a gente conseguiu notar que somente o senhor possui acessibilidade nas campanhas. Mesmo que parcial, a acessibilidade ela existe dentro da sua campanha eleitoral. Então, eu te faço algumas perguntas para a gente esclarecer alguns pontos, que é se o senhor está a par das leis que asseguram as pessoas com deficiências para a sua campanha eleitoral conseguir ser acessível. Sim. Em primeiro lugar, Maria Fernanda, é uma satisfação estar participando com vocês desta entrevista e dizer que vocês estão tratando de um assunto tão especial que as pessoas não têm a cultura de entender que nós precisamos, nós, em primeiro lugar, nós ser acessível a essas pessoas com deficiência que precisam da comunidade se incluir com elas. A gente pensa só em incluí-los elas na sociedade. Não, nós também temos que nos incluí-los. E eu sempre fui um defensor da acessibilidade na minha cidade, entendendo que a acessibilidade não é só fazer rampas para cadeirantes. A acessibilidade ela exige um estudo completo, porque ela é complexa. Nós temos vários tipos de pessoas com deficiências e nós devemos atendê-los a todos. E eu, como nessa minha campanha, sempre tive um pensamento, Maria Fernanda, diferente do pensamento de algumas pessoas que apenas querem atingir um público aquele realmente que parece que interessa para os gestores, que é o voto. Eu não. Eu quero atender, em primeiro, chegar nas pessoas e também nas pessoas com deficiências, para que elas tenham um sentimento que elas tenham um gestor que pense numa sociedade justa. Eu tenho uma filha que hoje é coordenadora do Departamento de Acessibilidade da cidade de Porto Alegre. Eu estudo muito, eu peço muitas informações, eu sempre pedi que ela me ajudasse, porque eu entendo que o grande homem, o grande gestor, ele tem que pensar nas pessoas, e esse é meu objetivo. Eu sou pioneiro em São Borja de um projeto que eu aprovei na Câmara de Vereadores de Libras, língua de sinais, que foi um projeto piloto, e são só 2 cidades do Rio Grande do Sul que tem, que coloquei esse projeto. Tive muita dificuldade de aprovar esse projeto, porque as pessoas não entendem. Dizem que a gente está criando gastos para o poder público. Nós não estamos criando gastos para o poder público. Nós estamos tentando implantar na cabeça dos gestores que nós precisamos fazer, sim, a inclusão, mas primeiro nos incluirmos nós com programas para as pessoas. E eu consegui aprovar que esse projeto comece na pré-escola, já o aprendizado de línguas de sinais, para que as crianças comecem a se incluir junto com essas pessoas que têm deficiência. Por que eu digo isso? Porque a própria família tem dificuldade, muitas vezes, de comunicação com essas crianças, com esses jovens. E nós precisamos dar um passo à frente. Então, eu sou um grande lutador por isso. E também tenho no meu plano de governo, com a minha vice, com a minha candidata a vice, que eu quero, na minha gestão, implantar um sistema de comunicação que todas as pessoas com deficiências, tá, auditiva e visual, possa chegar no poder público e que ela tenha um interlocutor dela através da mídia, que vai através de uma central, falar com essa central e essa central vai responder ao atendente o que essa pessoa precisa. Com Este certeza. é um grande legado que eu quero deixar se for prefeito em São Borja.
que eu consiga fazer de fato a inclusão dessas pessoas e que eu possa fazer diferente aqui mesmo longe do centro do estado, mas com um projeto que seja piloto também nessa região, que é incluir as pessoas com deficiências e implantar esse atendimento em Libras em pontos do atendimento público de São Borja. E no meu projeto político, sabe que tem muita dificuldade de profissionais nessa área, e eu busquei, através da minha filha, um profissional na capital do estado que pudesse fazer para mim essa janela de Libras nos meus programas da minha campanha eleitoral. Com certeza, a gente entende que essa inclusão, ela é um investimento, né? Ela é muito precisa nesse momento. E o senhor considerou a possibilidade da perda de alguns votos se a sua campanha não fosse acessível e tivesse, por exemplo, não houvesse a forma da sua mensagem chegar para todos? Não, dizer de coração para ti, Maria Fernanda, que eu, no, nesse projeto meu, eu não pensei no ganho do voto e nem na perda do voto. Eu pensei em cumprir a minha obrigação de cidadão e de político, que estou lutando por uma gestão pública, de já dar o exemplo na minha campanha política do que eu penso, do que eu quero. Não adianta eu falar bonito e dizer que quero fazer acessibilidade, Maria Fernanda, se eu não estou dando exemplo no meu programa de vídeo, de áudio. Eu tenho que incluir as pessoas. Elas também têm que sentir o que eu quero. Elas têm que ter um sentimento que tem uma pessoa querendo fazer diferente. Por isso, eu não pensei nem na perda, nem na ganha, mas pensei que eu poderia cumprir o que realmente é garantido por lei e o que realmente as pessoas precisam entender, que o gestor deve primeiro pensar com coração para ter atitude antes, para depois agir e fazer cumprir as leis de fato na sua cidade. Principalmente nas instituições públicas que não dão acessibilidade. Eu sou um lutador há muito tempo em São Borja, que os bancos de São Borja não têm acessibilidade, que a gente cobra acessibilidade dos bancos e os bancos só pensam no poder do dinheiro. Eu, sendo gestor de São Borja, pode ter absoluta certeza, vou criar um departamento de acessibilidade só para cuidar de políticas públicas, cumprir a lei de acessibilidade e fazer as instituições também cumprir o que está escrito na lei de acessibilidade para a nossa agenda. Certo. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Se o senhor estava cumprindo as leis vigentes apenas por ser uma lei ou por acreditar mesmo na acessibilidade. Então, como o senhor já disse anteriormente, né, acredito que seja mesmo essa sua resposta que eu consegui captar daqui. E o senhor, entre outros dois candidatos a prefeito, é o único que utiliza dos recursos de acessibilidade. E a gente conseguiu acompanhar, né, pela sua campanha, que os primeiros vídeos, as primeiras falas não tinham, né, o intérprete. E acredito que seja por essa dificuldade que o senhor comentou de encontrá-lo anteriormente. Mas então, daqui para frente, o senhor pretende fazer uma campanha totalmente acessível. Os meus vídeos iniciais não teve a janela de Libras devido à dificuldade de tempo dos profissionais também, porque todos esses profissionais eles estão incluídos nas capitais, nas cidades de médio porte, e tu sabe que isso exige muito, não é? E eu, através da minha filha, fui a Porto Alegre no início da minha campanha e conversei com uma profissional. Então, para encerrar, eu queria saber se o senhor for eleito no dia 15 de novembro, se há planos para o seu mandato ser sempre acessível, assim como a sua campanha. Com certeza, ser o prefeito da transformação. Eu quero ser o prefeito da transformação, que uma cidade seja mais justa, mais humana, mais igualitária.